Capítulo 8. Realmente, o método de marcar o tempo é muito semelhante ao passado. Leylin pensou interiormente para si, enquanto brincava com um relógio de bolso de cristal em sua mão. A superfície do relógio de bolso de cristal tinha fino acabamento, com 24 pequenos quadros dentro. Cada quadro representava uma hora. Ele não só extorquiu uma arma dos lacaios de Ourin, mas também despojos de guerra valendo milhares de moedas de ouro. Este relógio de bolso foi tirado de um gordinho baixinho. Quanto à vingança de sua família, a família Dorlan, da qual Ourin pertencia, era do reino de Bourbon, que era alguns reinos longe do território do Visconde John. Além disso, as relações entre os dois reinos já estavam num estado de hostilidade. Sem mencionar que o tempo que levava para se tornar um mago era de pelo menos alguns anos, e até mesmo enviar cartas de um lado para outro também levaria alguns anos. Leylin apenas pensou um pouco antes de mandar o assunto, entre ele e a família de Ourin, para a parte de trás de sua cabeça. Desta vez, eu realmente fiz lucro. Além disso, os cristais mágicos são a moeda entre os magos, então elas são muito úteis para acólitos. Leylin tirou um cristal mágico e girou-o na palma da mão. Ele emitia uma sensação constante e fria. De acordo com o cálculo do chip AI, embora este cristal mágico tinha alguma radiação leve, o efeito que tinha para o corpo parecia ser positivo. Poderia melhorar a vitalidade do corpo. Mas desde que a notícia sobre eu derrotar Ourin se espalhou, a atitude de todos comigo mudou. Devo dizer que este é um mundo que respeita os fortes? Já fazia 2 dias desde o incidente anterior e os resultados da batalha com Ourin se espalharam entre os adolescentes nobres. Especialmente a cena dele quebrando o braço de Ourin enquanto sorria, se tornará o pesadelo daqueles adolescentes presentes. Quando Ourin voltou, ele imediatamente se escondeu em sua carruagem e cuidou de seus ferimentos. Quanto aos adolescentes da nobreza, eles tremiam no momento em que viam Leylin e rapidamente fugiam. Oi, Leylin, você quer brincar comigo? Uma nobre da mesma carruagem veio e perguntou. Ela usava trajes de nobreza, usando algo semelhante às meias da vida anterior de Leylin em suas longas pernas, desprendendo um encanto sedutor. O costume deste mundo era respeitar o forte. Agora, Leylin sentia que a atmosfera na carruagem era muito melhor e que os outros não tentaram ir contra ele também. Além disso, várias outras meninas da nobreza também estenderam convites para ele. Esta menina, que estava na mesma carruagem com ele, se chamava Lilith. Obrigado, mas tenho amigos chegando. Leylin disse em tom de desculpas. Oh, eu devo estar interrompendo. Eu convidarei. Mais tarde, Jasmine e algumas outras meninas também estão interessadas em você. A garota de pernas longas sorriu ternamente, ergueu a saia e fez uma saudação de nobre, estendendo um convite tentador. Meninas hoje em dia estão realmente amadurecendo cedo. Leylin sorriu amargamente em seu coração. Haha, o que eu acabei de ver. Quantas vezes nosso jovem mestre Leylin foi convidado por meninas? Uma voz exagerada veio. Como posso ser comparado a você? O leão de juba dourada de cetim, seu grande nome se espalhou entre os círculos femininos em todas as carruagens. Leylin revirou os olhos. Você não quer me evitar para não ser isolado de todos? Você não tem mais medo disso? Leylin olhou para George, que estava se aproximando. Você é o tema quente no acampamento agora. Muitas meninas têm interesse em você. Essa Lilith de antes não era ruim também. Posso garantir que se você colocar seu coração nela, você será capaz de derrubá-la em 3 dias. George riu. Além disso, eu tenho que felicitá-lo por sua vingança bem-sucedida. Com o movimento de sua mão, uma garrafa de vidro desenhou um arco no ar e foi pega por Leylin. Quando abriu a rolha de carvalho, um aroma frutado misturado com um leve tom de álcool se espalhou fazendo Leylin, subconscientemente, tomar uma respiração profunda. Vinho de maçã. Eu não bebi muito disso nestes poucos meses. Correto. Além disso, é uma especialidade da nossa federação. Não foi fácil para mim mantê-la escondida até agora. George abriu a garrafa de vinho em sua mão. Para o nosso Leylin. Saúde. Saúde. Leylin sorriu. Garrafas de vinho bateram umas nas outras e emitiram um som claro. E também obrigado. Leylin disse sinceramente. George tinha a força de um cavaleiro preparatório e com seu status de liderança entre esse grupo de jovens nobres, se tivesse tomado alguma atitude antes, poderia ter facilmente cercado Ourin. No entanto, ele se preocupou com as emoções de Leylin e só ajudou Leylin a aumentar sua força secretamente. Além disso, ele havia escondido seu relacionamento para que Ourin provocasse Leylin sem qualquer segunda reflexão. Finalmente, ele ajudou Leylin a completar sua vingança. Isso protegia seu orgulho como um nobre muito bem. A partir disso, Leylin podia ver sua meticulosidade e sua capacidade de cuidar dos sentimentos dos outros. Não se trata mais de conquistar os corações das pessoas, mas sim de usar a sinceridade para movê-las. Devo dizer que é realmente digno da família do Leão da Juba Dourada Cetim, líder da Aliança Furze. Leylin pensou interiormente. Não precisa dizer obrigado. Somos todos membros da Aliança Furze. Como eu poderia ter fechado os olhos para você sendo intimidado por aqueles outros? George riu, bebendo todo o seu vinho de maçã num gole. Pena, agora que estamos mais e mais no deserto, não passamos por grandes cidades há muito tempo. Mesmo suprimentos são difíceis de encontrar. George parecia ter recordado o sabor do vinho de maçã e tinha algum arrependimento. Certo, vamos organizar um banquete com churrasco. Será para a nossa Aliança Furze. Você quer se juntar? George estendeu um convite. Claro, seria um prazer. Leylin sorriu e respondeu. Com sua identidade como nobre da Aliança Furze, ele só poderia se juntar a este círculo. Às vezes, quando a força ainda era fraca, formar círculos também era um método para aumentar a própria segurança. Estava no alto da noite. O céu estava cheio de estrelas brilhantes, derramando um véu de prata sobre o chão. Dentro do acampamento, grupos de rapazes e meninas sentaram-se todos juntos, circulando a fogueira enquanto riam e mexiam. Eles estavam muito animados. Depois de alguns meses de convivência, eles se aproximaram uns dos outros. Vamos, Leylin, vou apresentar-lhes uns aos outros. Este é Yarfuan, descendente do Visconde Normier.
Prazer em conhecê-lo. Eu ouvi muito sobre você destruindo Ourin. Yarfuan estendeu a mão enquanto ele sorriu. É um prazer conhecê-lo. Um sorriso genuíno foi desenhado no rosto de Leylin enquanto ele apertava a mão de Yarfuan. Estas são as irmãs, Genven e Dilit, elas são suas admiradoras. George levou Leylin num círculo ao redor da fogueira apresentando-as. Prazer em conhecê-lo, Sr. Leylin. As irmãs pareciam exatamente iguais. Cada uma tinha um par de olhos brilhantes de água marinha, vozes idênticas e um rubor vermelho em seus rostos. Prazer em conhecê-las, lindas senhoritas. É uma honra conhecê-las. Leylin colocou a mão em seu peito e cumprimentou como um nobre. Vendo as duas garotas corar enquanto corriam, George parecia estar prestes a desmaiar. Pirralho, você é abençoado. As duas parecem estar interessadas em você. Elas são gêmeas. Gêmeas. As mãos de George estavam dançando ao redor enquanto ele dizia isso, com alguma mágoa. Ok. Acredito que neste momento em que os suprimentos estão começando a diminuir, você deve ter outro objetivo para organizar este banquete e não simplesmente para procurar amantes. Leylin disse. Quanto às suas necessidades pessoais, ele ainda era capaz de restringi-las, embora ele não se importa de deixá-las sair, mas isso também dependia da localização atual deles. É bom que você possa ver este ponto. George disse. A expressão sorridente em seu rosto desapareceu e foi substituída pela presença de um líder. Ele caminhou até o centro da área e bateu a colher de prata em sua mão. Senhoras e senhores, desculpe incomodá-los por algum tempo, mas por favor vire seus olhares para cá. O prestígio de George era bastante alto entre esse grupo de pessoas. A multidão circundante parou o que estava fazendo e deslocou seus olhares para o centro. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas a um novo camarada que se juntou a nós. Ele é Leylin. George anunciou em voz alta e aplaudiu. Asterisco para, asterisco. Um som intenso de palmas e vozes podiam ser ouvidas nos arredores. Leylin se levantou e fez uma saudação em direção ao ambiente. George acenou com a mão, parando as palmas e continuou. Esta pequena aliança foi criada para garantir que cada acólito da nossa aliança Furze chegasse com segurança à academia e se tornasse um respeitado senhor mago. E agora, companheiros camaradas, surgiram problemas e é hora de trabalharmos juntos. A expressão de George se tornou um pouco solene e até seu tom era grave. Sendo infectado por ele, a atmosfera circundante também se tornou um pouco calma. Apenas a voz de George ecoava no ar. Estamos quase fora do deserto e estamos prestes a entrar nas grandes planícies da morte. Esta é a última etapa da nossa jornada e também a parte mais perigosa. Grandes planícies da morte? Leylin ficou surpreso e imediatamente procurou através de suas memórias originais. De acordo com as memórias no Chip AI, o continente atual em que Leylin estava era muito vasto, cheio de muitos reinos e sem um nome unido. Originalmente a Aliança Furze, a qual Leylin uniu-se, pertencia ao canto sudeste do continente. Eles pareciam ser um dos primeiros lotes de estudantes. O grupo viajando tinha dirigido para o norte, passando por muitos ducados e reinos, e agora já haviam alcançado o lado norte do continente. Depois de passar pelo deserto, havia um longo trecho de planícies estreitas. Em frente às planícies, rumorava-se ser um oceano. E este pedaço de planícies estava cheio de todos os tipos de perigos, sendo que sempre tinha sido uma zona restrita para os seres humanos. O rumor era que as planícies estavam cheias de todos os tipos de bestas. Mesmo os bandidos mais ferozes não se atreviam a entrar nas planícies. Cada parte da planície estava cheia de cadáveres de mercenários, aventureiros e viajantes. Neste momento, a caravana itinerante, cheia de acólitos de magos, estava prestes a passar por essas grandes planícies da morte, seguindo até o litoral. Com a proteção dos senhores de túnicas negras e dos vestidos de branco, nós definitivamente seremos capazes de passar por isso. O menino gordo disse enquanto a multidão entrava em um alvoroço. Correto. Com a proteção dos senhores magos e cavaleiros, nossa possibilidade de passar por aqui é bastante alta. Mas se esses senhores forem incapazes de dar conta, vamos encontrar a morte. Poderia ser eu, poderia ser você. Você quer experimentar tal resultado? Perguntou George. Definitivamente não. O gordo gritou quando seu rosto ficou vermelho e se sentou de volta. Correto. Nosso objetivo é chegar à Academia de Magos, em frente ao oceano, para nos tornarmos respeitados magos. Mas a seleção cruel começará agora. De acordo com as informações que meu pai obteve, sempre houve grandes quantidades de óbitos nas grandes planícies da morte, em cada grupo de viajantes. George continuou revelando uma pequena parte da cruel realidade. O que deve ser feito? Muitos jovens homens e mulheres entraram em pânico, então eles olharam para George com rostos vermelhos, esperando que ele tivesse um plano.